Paixão, que é o Instituto, a rede federal, são aí mais de 500 campi, instituto pra caramba, a transformação que a gente tá fazendo na vida das pessoas, né? Você ter um instituto que chega no interior do Brasil, pegando aquele estudante que muitas vezes não tinha nenhuma perspectiva, não sabia o que é que ia fazer. Você transforma a vida daquela pessoa. Tive o privilégio de trabalhar com a professora Elaine e ela entusiasmava muita gente nisso. Quer dizer, nós trabalhamos pelo aluno. Muito bem, estamos aqui recebendo aqui com muito prazer, muita satisfação o meu amigo, orientador, mestrado, professor Danilo Teres. Professor, muito obrigado pela presença sua aqui. É uma honra, sabe que quando a gente definiu ali os convidados, eu falei assim, não, o professor Danilo, esse aí tem que estar aqui. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento e falar um pouco aqui sobre a sua trajetória acadêmica e profissional vai ser muito satisfatório para mim. Valeu, obrigado mesmo. O privilégio é meu de estar aqui com você. Você é uma pessoa super querida, aluno aí, fechei com chave de ouro o mestrado, gosto de falar sempre isso. E para mim é um prazer estar aqui contigo. Professor, como dizia ali Isaac Newton, olha só que legal. Nada acontece até que algo se mova. Como que foi a sua movimentação de estudo ali? No seu ensino fundamental, no seu ensino médio, onde você nasceu? Conta um pouco essa parte inicial sua aí pra gente. Eu sou baiano, né? Nasci em Salvador, mas me criei no interior da Bahia, que é Ceabra, lá, Chapada Diamantina. Ceabra fica no centro geográfico da Bahia. Então, sempre quando eu falo, alguém pergunta onde é Ceabra, eu falo, olha no meio do mapa da Bahia que você vai ver você vai ver Ceabra, né? Sim. Então, eu fiquei lá até os 13 anos. Eu fiz até a 8ª série lá, naquele tempo era a 8ª série ainda, seria o 9º ano hoje. Depois fui para São Paulo, morei 1 ano em Guarulhos, por causa da questão de saúde de minha irmã. E aí fui para Salvador. Eu estudei em São Paulo no 1º ano, voltei para Bahia no 2º ano, já tinha ali 15 anos. Então, no final do ensino médio, eu fiz em Salvador. 2º e 3º ano, né? E aí foi onde eu comecei também a me interessar mais pelo estudo. Até o 1º ano eu era aquele aluno que sempre ficava de recuperação, em matemática, em física. Apesar de gostar, sempre fui aquele que desmontava carro, de carrinho, às vezes montava certinho, às vezes não sobrava peça. Mas aí, ainda assim, para a teoria, né, para fazer a prova ali, não era tão bom assim. E no 2º ano é que despertou isso, né? Então comecei a me destacar em física, em matemática, e aí quando eu chego no 3º ano e me percebo com essa facilidade para a física, um pouco por falta de criatividade, eu falei, gosto de física, vou ser físico. Podia ter várias outras coisas, né? Entendi. E aí eu fui para física. Entendi. Então a sua escolha foi algo meio que natural. Você gostou de uma disciplina ali no ensino médio e falou, vou seguir por aqui. Muita preocupação, é por aqui que eu gosto, eu vou. Naquele tempo tinha as 2 opções. Eu fiz a UFBA, né? E os outros vestibulares também tinha isso de 2 opções. Minha primeira opção, na verdade, foi ciência da computação. A prova ia ser em novembro, mas eu cheguei antes da prova, um pouco antes da prova, já sabendo que eu não queria ciência da computação. Meu negócio ia ser física. Então, eu fui um dos casos que, assim, dos poucos casos que você reza para passar na 2ª opção e não na primeira. E ali era a Universidade Federal da Bahia. Exato. Então. Entendi. Campus Ondina. O que foi esse processo do seu aprendizado ali? Você já entrou na faculdade e falou, pô, isso aqui mesmo que eu quero... E vamos embora. Um pouco, né? Entrei na faculdade com 17 anos. E aí lembro que eu recebi um e-mail que dizia assim, se você era o melhor aluno de física de sua escola, de matemática, problema seu. Aqui é a universidade. E foi bem isso. Nossa. Eu já cheguei perdendo na disciplina de cálculo, né? De física também capenguei, então pensei várias vezes em desistir. É um período muito tortuoso, né? Sim. Então não foi diferente para mim. E aí a gente tinha, no curso de física, você tem em definição ali se é bacharelado ou licenciatura. Né? Eu optei pela licenciatura, e foi até interessante essa questão da licenciatura, porque eu cheguei, tinha uma coordenadora que era muito papo reto, Cristina. E aí, Cristina, Cristina, eu não vou fazer licenciatura porque eu não quero ser professor. Eu vou fazer bacharelado. Ela, meu filho, então sai do curso. Falei, por quê? Eu falei, meu filho, bacharelado, licenciatura, você vai ser professor. Então, se eu fosse você, eu fazia licenciatura, depois pensaria se quisesse ser bacharelado ou mudava de curso.
E assim eu fiz, aí me matriculei em disciplinas de educação, e aí segui para fazer a licenciatura, depois entrei na iniciação científica e mudou. Quando eu entro na iniciação científica, abriu-se um horizonte para mim assim, e passou de uma coisa meramente escolar, né, que eu tinha repetido durante muito tempo, né, de bancos escolares, você sentar, estudar para disciplina, pegar um livro, fazer a prova, para você virar pesquisador mesmo, né, ainda que mirim, ainda que iniciante. Então foi onde eu comecei a pegar meu primeiro contato, por exemplo, com nitrogênio líquido, né? Coisa que a gente estuda no livro, menos, nem lembro quantos graus, mas menos de 100 graus, você misturava com álcool, fazia o que a gente chamava de mistura fria, né? Era uma coisa assim, fantástica. Assim. Eu devo a minha permanência no curso à iniciação científica. Sério? Que bacana. Lembra qual que foi a sua dissertação final do curso ali? Física não tem. Não tem? Não tinha licença, o TCC, né? Que legal. Quando eu entrei no mestrado como professor, né, para exigir, no mestrado tem, claro. Mas eu me levava sempre isso, né? Eu falei, no TCC, eu sou meio capenga disso, porque a licenciatura não tem o TCC. Mas tinha uma disciplina, eu fiz sobre livro didático. Tinha uma disciplina dessa Cristina, inclusive, que a gente discutia sobre os livros, quer dizer, minha espécie de TCC, meu projeto final foi falar sobre os livros didáticos, nessa evolução que os livros didáticos tinham. Né? Eu falo isso muito com meus alunos, assim. Quando você pegava um livro de física, por exemplo, ele ia dar um exemplo de determinadas coisas, ou muito sexista. Então, quando você vai falar, por exemplo, de atração ou repulsão de cargas elétricas, aí geralmente você colocava um casal para falar de atração, né? Ou dois homens ou duas mulheres, né? E isso é totalmente, né, homofóbico, vamos dizer assim, né? Você não tem uma razão, quer dizer, mas também eram outros tempos. Claro. Eu me lembro de outro exemplo de falar da queda da gravidade, de um corpo caindo em queda livre. Então ele dava um exemplo de um macaco pulando da árvore e um caçador atirando. E que a bala, se ele atirasse na mesma hora que o macaco pulasse, a bala ia acompanhar a queda do macaco. Nossa. Pensa esse exemplo hoje, não ia dar certo, né? Em 2005 ele conclui a sua faculdade. Sim. Em 2008 ingressa no mestrado. Em 2005 eu formo, na verdade, em 2006, janeiro de 2006, né? E passo eu era o que a gente chama de reta lá, que é o tipo professor substituto do Estado. Mas logo em seguida tomo posse como professor efetivo de um colégio estadual, fico um tempo, abandono a universidade, quer dizer, me afasto da universidade, até que eu volto para o mestrado de geofísica. E esse mestrado, eu estava olhando o título aqui, é bem interessante. Caracterização isotópica de águas de formação de um campo da bacia do Recôncavo. Rapaz, o que é? Você lembra? Pode falar assim, águas em formação. Não, é água de formação, de formação. Você tem vários tipos de água, né? Você tem água subterrânea, você tem água de formação, é água de um poço de petróleo. Então, quando você tem bacia, e você junta ali a matéria orgânica que forma ali o petróleo, depois de um determinado tempo, ali também forma água. Né? Essa água que vem junto com o óleo é que a gente chama de água de formação. Entendi. E analisando a água, você pode inferir questões ali sobre aquele determinado campo de petróleo. Inclusive, por exemplo, essa bacia do Recôncavo é que a gente chama de bacia madura. É que você já está exaurido, né? Ainda tem petróleo, mas é mais difícil você prospectar, a quantidade não é tão boa, então a Petrobras mesmo já vendeu a maioria desses poços, né? E você sofre muito com infiltração de água, porque a água entra a bactéria e aquele petróleo ele vai perder a qualidade. Ele vai ficar um petróleo pesado, como se fosse uma graxa. Né? Entendi. Então, analisando a água, dá para dizer, por exemplo, essa água é do poço ou é água de chuva? Daí 500 isótopos estáveis, que foi o objeto de minha dissertação. Entendi. E como que você resolveu, se interessou por esse assunto? O projeto que tinha e seu orientador falou, o que eu tenho é isso aqui, irmão, se quiser. Mais ou menos foi isso. Onde eu fiz a iniciação científica, e eu, vamos dizer assim, deixei as portas abertas, né? Então foi um lugar que me recebeu sempre muito bem. E aí eu voltei para fazer o mestrado, então você, antes de fazer a prova, você já meio que conversa com alguns professores. Então você tem lá a relação de professores e seus respectivos projetos de pesquisa. Sim. E essa equipe que eu tinha feito a iniciação científica,
estava com um projeto muito bom com a Petrobras, que era justamente analisar esses poços de petróleo. Então eu ia ter recurso porque é uma área que requer muita instrumentação, né? São equipamentos muito caros. Só a manutenção do equipamento que a gente tinha lá era 10 mil. A manutenção do cara vir, olhar e falar, tem que trocar isso, aquilo, outro. Olha. Então, se você não tiver um dinheiro por fora, vamos dizer assim, com projetos externos, né? Recursos extras, você não consegue fazer. Então, eu ia ter isso, né? E também tive a felicidade de ter um orientador quase exclusivo para mim. O professor Expedito. Ele já estava aposentado, e aí ele não estava mais afim de pegar 5, 6 alunos, como era de costume lá. E também como a área de petrolífera, de geofísica, é uma área que a maioria vai muito com o petróleo, que é uma área mais rica. Né? Eu estava no petróleo, mas estava com água. Né? Então pouca gente queria. Mas eu tinha um orientador quase exclusivo para mim, tinha recurso, então por isso que eu... Sobre o estudo das águas petrolíferas, né? No Recôncavo, para quem não conhece, é a capital ali. Recôncavo, na verdade, é ali fora da capital. Então você tem a Baía de Todos os Santos, e aí você tem a cidade de Salvador, que seria ali, vamos dizer, a ponta ali do continente, né? Atravessando a Baía de Todos os Santos, você tem toda uma região que a gente chama de Recôncavo. E ali, o seu estudo era claro, no mar ali, né? Seria offshore, a gente no offshore, um choque é areia para cima. Entendi. Era continental. Era continental, entendi. Foi até no tempo pré-sal, quando se descobriu, né? E a gente até tentou fazer essa parceria, só que o pré-sal era uma coisa ainda muito sete chaves, sabe? A Petrobras estava guardando muita informação, porque vendeu alguns, né? Não queria é quase segredo industrial. Sim. Então, isso a gente, no pré-sal a gente acabou não indo nem nenhum poço offshore. Você concluiu o seu mestrado ali, você pensou em seguir na mesma linha para o doutorado também. O doutorado é a origem e evolução das águas da formação em campos petrolíferos do Nordeste, que você ampliou ali. Foi. Inclusive, eu me lembro que esse meu orientador, né, eu segui com o mesmo professor, né, professor Expedito. Quando eu cheguei em via de defender, eu falei, professor, e aí? Eu queria continuar o doutorado, isso pensando que estava maravilhoso. Eu queria continuar com o senhor. E aí, o senhor quando ele bora vir? Defenda primeiro, porque você ainda é mestrando. Já está falando de doutorado. Isso era assim, ó. Eu ia defender mês que vem, entendeu? Então defenda e a gente vê. E defenda, passe no exame de seleção. E aí eu vou ver. Meti um papo muito reto, assim. Então cheguei um dia, professor, a dissertação tá boa. Ele tá razoável. Eu trago para minha vida até hoje com meus estudantes, eu devo ter falado isso com você também, da questão do razoável, porque a gente fala muito bom. Se já tá bom, quer dizer, eu não precisa nem fazer doutorado. Né? É aquele papo do Ariano Suassuna, que gosta de falar também, quando ele fala do Chimbinha, né? Se o Chimbinha é o melhor cantor do mundo, o que é que eu vou falar de Mozart? É essa questão também, que o razoável não é ruim. Eu falo isso com os meus. O razoável não é ruim. Mas pode melhorar. Né? Mas se for eu já chamar isso de bom já. Ou eu vou chamar um artigo da Nature de quê? Concluiu o seu doutorado, foram 4 anos, né? De 2010 a 2014. 2014. Também na Universidade Federal da Bahia. Da Bahia, né? Qual que foi o seu balanço assim, desse estudo das águas que você verticalizou, né? Você fez petrolíferas, tanto do mestrado quanto do doutorado. Você acha que foi um estudo que agregou, assim, para a parte científica? Sim. Modéstia à parte, sim. A gente publicou e foi interessante porque, assim, nesse tempo, os poços de petróleo maduros, eles estavam, por ter essa exaustão já da prospecção, eles estavam... A Petrobras, a comunidade científica atrás, os engenheiros estavam atrás de achar alguma função para esses poços, né? Então, se você analisa um poço de petróleo cuja entrada de água e chuva está muito forte, então aquele petróleo não vai servir mais para nada. Não tem por que você estar prospectando para tirar, por exemplo, o graxo. Então, por outro lado, ele é um poço ali, porque um poço não é uma coisa reta ali, como você vai fazer com água subterrânea, né? Um poço de petróleo ele tem várias possibilidades. Uma delas, por exemplo, é você injetar CO2. Ao invés de você estar liberando esse CO2, esse dióxido de gás carbônico, na atmosfera, você pode estar colocando prendendo ele no subterrâneo. Olha. Então, se você analisa
você tem entrada de água subterrânea, você pode analisar, seu veredito é que aquele petróleo, aquele poço não está mais servindo para tirar petróleo. Mas ele pode servir, por exemplo, para injetar gás carbônico e preservar a atmosfera e você ter um dos efeitos, por exemplo, mitigadores do aquecimento global, né? Olha que interessante. O Danilo, assim, poxa, você falando assim, aguçou minha curiosidade, né? Os poços de petróleo, 200, 300, 400 metros, vai furando, até achar o petróleo. Primeiro você faz o que a gente chama de... Isso é a geofísica, né? Isso. É você analisar o que tem abaixo da Terra sem precisar furar. Sem precisar furar, que é aquele estudo prévio. Exatamente. Então aí você tem as ondas sísmicas, você primeiro determinar se tem petróleo. Então você vai analisar primeiro se tem líquido ou não. Sim. Né? Se tem alguma coisa que a gente chama de fluido ou não. Analisando que é fluido, então vamos analisar se é petróleo. Isso tudo, um tipo de onda que você tem. Olha. É o chamado método geofísico. Então, você tem o método resistivo, o método sísmico. Esse método sísmico e com outros métodos, você pode analisar ali se é petróleo. Inclusive se é petróleo de qualidade e a quantidade que você tem. É claro que antes você faz o estudo geológico. Aí é que entra a parceria do geólogo e do geofísico, né? Então o geólogo ele vai ver por fora. Então esse tipo de ambiente seria propício para geração de petróleo? Ah, entendi. Por exemplo, o que está acontecendo na zona lá agora. Exato. A Petrobras quer furar o poço e o Ministério do Meio Ambiente ali. Com razão, né? Tá ali com aquelas ressalvas e analisando, sim, beleza, tem petróleo, vamos analisar, mas e se der merda? Isso. Né? E se como acontece muito, que é uma coisa que não acontece, né? Isso, até interessante, não sabe do caso, a Petrobras achou uma fonte de petróleo, uma grande fonte de petróleo, né? E através desses estudos, né? Sim. Precisa do licenciamento, da autorização do IBAMA ali para poder fazer essa perfuração. Exato. Tem um lugar que você já tem que é ali no extremo norte do Brasil, né? Já limite com a Guiana, com as Guianas. Então já tem algumas Guianas, se eu não me engano, no Suriname, que já está prospectando, né? Já tem ali, já está explorando aquelas fontes. E tem a parte brasileira, a gente escolhendo o Brasil, às vezes, acha que aqui é tudo uma bagunça, mas você tem um certo rigor, então, principalmente na questão ambiental, a gente dá exemplo para o mundo. Verdade. E aí você tem a função de um órgão como o IBAMA é justamente você analisar e dar todas as ações possíveis. Porque quando dá ruim, primeiro que vão culpar o IBAMA, né? Sim, autorizou, né? Exatamente. Fala, não, aqui tá tudo certinho, a gente tem a ação do IBAMA para explorar, né? Área super interessante. Você foi pro pós-doutorado, que é o pós-doc. Na área de física, você tem uma questão que é a carência de pessoas pretendendo fazer aquilo. Entendi. Né? Então, como eu falei, a área do petróleo era o primo rico. As bolsas eram maiores, tinha a bolsa da ANP, por exemplo, que eu não pude pegar, mas era quase o dobro da que eu tinha. Olha. Então, essa área mais ambiental, que era a minha, tinha uma carência muito grande de pessoas. Então as coisas chegavam. Então, eu primeiro não queria fazer o doutorado na UFBA, para fazer graduação, mestrado, doutorado. Tinha bolsa disponível, quando eu fiz, eu fui o único aluno a fazer a seleção, né? A gente tinha 15 bolsas e um estudante só, naquele ano. Os outros anos davam 6, às vezes davam 7. Isso muito também por causa da Petrobras. A Petrobras fazia os concursos, levava, grande parte era de estudantes de geofísica da UFBA, de física, e aí ficava no deserto, né? Pouca gente queria ficar. Eu não fiz o concurso, porque não tinha feito bacharelado, fiz só licenciatura, o concurso era para bacharel. E aí tinha essa oportunidade, eu falei, vou fazer aqui. Claro. Fiz, gostava da área, condição boa para mim também, mas o pós-doc eu falei, não vou fazer aqui. Eu vou para o exterior, vou para São Paulo, Daí me chega a minha antiga orientadora, que era do mesmo grupo do Expedito, e falou, tem uma bolsa aí de 4.100, livre de imposto. Bora! Para você fazer o que você já sabe. Mas aí, na verdade, seria mais para oceanografia. Falei, bora. Não há nada melhor para fazer, vamos lá. Mas era dobrava o valor da bolsa. Era uma zona de conforto, né? Mas a coisa toda caiu no colo. Não dava para desprezar ali naquele momento uma bolsa de pós-doc. Claro. E esse pós-doutorado, Danilo, que a gente ouve falar em doutorado, já é um negócio, poxa, doutorado tá longe. O pós-doutorado ainda, como é que é? Trabalho no pós-doutorado, também você tem que escrever uma dissertação, você tem que publicar algum artigo, ou você
trabalha mais na parte Não, de é mais simples, assim. Mais simples. A titulação máxima que a gente tem eu diria quase o mundo, é de doutor. De doutor, né? certo. O doutorado, o pós-doutorado é o que a gente chama de estágio. Entendi. Então sai a figura do orientador e entra a figura do orientador, na verdade, um supervisor. Entendi. Então você já é uma espécie ali de... Quer dizer, você já é um pesquisador formado. Espécie não, você já é um pesquisador formado. Isso é orientador, o supervisor é um colega. Qual a evolução que você faz? É o artigo. Ah, você tem que publicar um artigo, Você tem que então. publicar um artigo. Entendi. E aí você não tem mais diploma, né? Você vai ter um certificado que você fez aquele pós-doutorado. E aí você tem vários. Muita gente faz tem muito pós-doutorado em física e muita gente fica, muitos pesquisadores ficam no pós-doutorado até encontrar um emprego para chamar de seu, né? Para entrar num bom instituto de pesquisa ou numa boa universidade. Entendi. Passaria aquela vaga. Porque a verticalização do estudo, as bolsas e os incentivos vão possibilitando que a pessoa vai estudando, né? Exato. Ganha bolsa para mestrado, depois ganha bolsa para doutorado e bolsa para pós-doc. Não sei, bolsa? Bolsa. Naquele tempo foi a primeira bolsa de pós-doc o Instituto de Física Nuclear teve, né? O Departamento de Física Nuclear, que era o que eu ficava. Geofísica era considerada área estratégica. Então, eu fui naquele tempo representante dos alunos. Então, tinha eu era muito curioso, sempre fui muito curioso, assim. Então, pra você ter uma ideia, os mestrados, eles têm a chamada taxa de bancada, que é um recurso de custeio, passagem para o cara aí para um evento. O curso de geografia, tudo geociência, geofísica e geografia era geociência, né? Geografia, que não era considerada naquele tempo, hoje, dada a demanda que você tem, um curso de formação estratégica, você tinha de 5 mil taxa de bancada. O curso de geofísica já tinha 50 mil. Eita! E a gente tinha um quarto dos alunos que geografia tinha. Um ambiente, assim, muito favorável você ficar. Isso por quê? Porque você não tinha estudante. Então era estratégico porque para o país, em termos energéticos, né? Quer dizer, foi a formação geofísica, entre outras formações, que possibilitou você encontrar o pré-sal, mas você não tinha gente. Então, estratégico, porque aí você vai ser importante para aquele país, para aquela nação, formar geofísicos para poder dar conta dessa demanda energética. Quem encontra o pré-sal, então, é o geofísico, ele participa... É a equipe toda, né? Todos os cientistas envolvidos ali, são químicos, são geofísicos, são físicos, são geólogos. Sim, legal. Mas o geofísico, sim, foi fundamental. Sim, bacana. E o que você acha, Danilo, só dando um pitaco aí dessa transição energética, você acha que o petróleo, ele tem uma escassez à vista e a gente precisa mesmo fazer isso, ou a questão é mais sobre o aquecimento do planeta, aquecimento global, assim? Uma pergunta que me veio, assim. Eu acho que assim, os dois, né? Os dois, então, né? Se você pensar a longo prazo, como uma nação deve pensar, a curto, médio e longo prazo, você vai ter um tempo que o petróleo vai acabar. Verdade. Né? E principalmente dos grandes centros. Se você pensar Estados Unidos, você pensar a própria China, Estados Unidos com toda a América do Norte, ou a Europa ali, o leste europeu, ou o oeste europeu, ali vai precisar vai ter uma hora que vai precisar de petróleo. E não vai ter, então você vai ter que já lançar, e não vai estar para acabou, vamos ver o que a gente faz, né? E aí você lança a mão de outras alternativas. A questão ambiental, ela está cada vez mais presente, né? Eu me lembro que nos anos 2000, ou até 2010, ali, 2015, a gente falava como uma coisa sempre no futuro, em 2030 pode acontecer tal coisa. Hoje em dia não, quer dizer, já uma coisa que estava planejado, um aumento de temperatura médio, de 1,5 graus, se eu não me engano, que estava planejado, que se tudo desse errado, se tudo desse certo, ia ser em 2030, já aconteceu. Né? O Carlos Nobre deu uma entrevista esses dias apavorado, porque a gente pensava isso em 5 anos. Já aconteceu ano passado. Né? E a gente está sentindo na pele. Né? Chuvas extremas, calor intenso. A gente pensa muito, às vezes, quando se fala em temperatura, só no conforto térmico, né? Mas aí eu compro ar-condicionado. Aqui tá fresquinho. Que história de conversa é essa? Né? Que conversa é? Mas você tem também a questão dos alimentos. Todo mundo hoje já foi comprar uma banana, tá R$20 um quilo da banana. Isso tem a ver também com essa questão do aquecimento ou das chuvas intensas, porque você mexe com todo o planeta, desregula a questão térmica, né, e ambiental, e aí você vai comer laranja a R$10 o quilo. É verdade. E o que é que acaba acontecendo com isso? Fome.
uma parte dos quase 10 bilhões de pessoas que a gente tem no mundo vai passar fome. Fora a questão respiratória também, né? Também. Como que o ar ele vai a gente vai ver a qualidade do ar piorando significativamente. Né? Daí, terminando essa parte de estudo, não, que eu sei, doutor, pós-doutor nunca para de estudar, né? Mas entrando um pouquinho nessa questão da sua atuação profissional, né? Como que você ali, na graduação, você é professor, tudo bem, a minha coordenadora lá falou, me deu a dica, falou, vai ser professor, vai por aí. Qual que foi a sua primeira experiência em sala de aula e lidando ali com os alunos ali? O que você lembra sobre isso? Uma vez que ela deu esse choque de realidade, e que eu percebi então que o caminho, pelo menos no início, ia ser para a licenciatura, para entrar em sala de aula, eu fui procurar entrar numa sala de aula como professor, né? Uhum. E sempre tive claro essa questão de que se você já tem um curso estabelecido, você não vai querer um cara que acabou de entrar na faculdade. Mas, por outro lado, você tem lugares em que ali vai ser interessante sua presença. Então, fiquei sabendo de um curso popular. Esse curso era longe pra caramba, bicho. Eu pegava 3 ônibus, não ganhava R$1. Começava às 7 horas da manhã, então tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. Ele começava às 7h30. E fui em Castelo Branco, lá em Salvador. É um subúrbio soteropolitano. E foi muito bom também. Primeiro, pela iniciativa. Sim. Então, você tinha um líder comunitário, uma líder, na verdade, comunitária. Ela que criou esse cursinho, ela era aluna desse cursinho. Olha. Fiquei um tempo nele, então... Depois eu tive que sair mais rápido do que eu esperava, por conta de outros fatores, né? Mas foi a primeira vez que eu entrei como professor. E melhor ainda, sendo respeitado como professor e por sem ganhar nenhum real, mas com um pessoal que tinha uma sede de saber muito grande, né? Sim. E isso é melhor do que qualquer pagamento. Porque você tem ali, sabe a diferença que você vai fazer na vida daquela pessoa. Se ela sendo aprovada em um curso, você sabe que mudaria completamente a vida dela. Então foi muito gratificante. Então eu entro nisso, me vejo como professor, e aí foi como a gente fala, muitas vezes a gente fala, né? É uma cachaça. Sim. Então ali que eu me apeguei à figura do professor, o potencial de professor que eu poderia ser. Aí eu entrei como substituto no governo do estado, que naquele tempo sempre pagou muito mal, mas para um cara que está ali fazendo graduação, é razoável o valor que você está recebendo, né? Então fui... era na região metropolitana de Salvador. Era 80 quilômetros de Salvador. Dias d'Ávila, o nome da cidade. E foi um período muito bacana também. Assim, ensinava à noite, então dava tempo de estudar, manhã e tarde, pegar o ônibus, ir para Dias d'Ávila. Sempre essa correria aí, de transporte público, volta. Exato. Era um público do noturno, né? Então eram adultos. Mas assim, depois disso aí eu fui, como eu falei no começo, né? Fui ser professor efetivo. Me decepcionei um pouco com essa questão dos adolescentes do Estado. Do Estado, lá na Bahia mesmo. E aí, como eu passei no mestrado, eu abandonei. Você abandonou? Eu peguei a bolsa e fui e abandonei. Mas pedi para sair também, mas para me dedicar ao mestrado. Ao mestrado, entendi. E aí, durante ali na sua atuação no mestrado, ali você também foi professor substituto na universidade? Foi tutor? Quando você desenvolvia a sua pesquisa, você também isso lecionava. Foi bacana, porque assim, eu estava ali em vias de pegar a bolsa e naquele tempo podia acumular, de você ser substituto. Fiz a prova, mas que eu sempre gostei muito de me testar, né? Eu falei, eu vou fazer hoje a prova na brincadeira, estudando, mas assim, sem pretensão, e futuramente eu faço mesmo a Vera, né? E tinha 2 colegas que estavam já terminando o mestrado. Olha, esses caras, aqui pra mim vai ser só... Um não foi, o outro foi desclassificado, na verdade eram 3. Um não foi, o outro foi desclassificado, e eram 2 concursos no mesmo dia, ele preferiu o outro, que era física geral e física nuclear. Ele preferiu física geral. Pra minha surpresa, passei. Sobrou você. E era aquela coisa assim, isso foi uma sexta-feira, segunda você já começa. Olha, então você desenvolvia pesquisa ali e trabalhava na mesma universidade. Na mesma universidade. Cansou não da universidade? Um pouco. Eu cansei, na verdade, e perdi o prazer de dar aula naquele tempo. Um tempo, porque
era um contrato de 20 horas, né? 12 horas de sala de aula. E eu concentrei numa sexta-feira. E naquele tempo eu adorava, até hoje, eu adoro dar aula. Mas concentrei um dia só, então começava às 7 horas da manhã, eu terminava às 22 horas de noite, com alguns intervalos, né? Mas chegava ali à noite, já estava moído, assim. Tipo assim, você perde o prazer um pouco. Era um sextou de verdade, ali era nervoso. Que era 7 às 9, 9 às 11, depois de novo 1 às 13, 13 às 15, depois 15 às 17. Nossa! E depois aí o turno da noite, né? Mas você vai variando a disciplina, né? Porque não, a mesma disciplina. A mesma disciplina. Laboratório de Física Geral 1. É da mesma disciplina. Ô Danilo, mas em 2015 chegou o Instituto Federal na sua vida aí. Foi como que você conheceu, ouviu falar do Instituto Federal e para onde você foi inicialmente, assim? Eu sei que a gente começou a trabalhar junto lá em Corumbá, foi na mesma época, quase. Você chegou em que mês lá? Fevereiro de 2015. Fevereiro eu cheguei em abril. Nós chegamos perto de 2015 ali. Como que foi a sua escolha pelo Instituto Federal? E por que Corumbá, no Mato Grosso do Sul? Por que você foi pra lá? Assim, lá na Bahia ainda, a gente ouvia muito falar do Cefet, como escola técnica. Muito colega meu de física era do Cefet. Eu, quando entrei no mestrado, iniciou-se aí essa transformação para a rede federal, né? Mas também não se ouvia falar muito, principalmente para quem estava mais de fora. 2010 começou o boom dos concursos, eu comecei a fazer, mas ainda muito focado no mestrado, fazia umas viagens, me perdi nesses todos. E aí, aí eu parei um pouco, fui fazer o doutorado. Terminando o doutorado, me inscrevi, saiu o concurso aqui para Mato Grosso do Sul. Eu falei, Mato Grosso do Sul. E eu sempre fui muito fascinado por Estado Novo. Então, antes eu falava que era Tocantins. Eu falei, vou para Tocantins. Quando era estudante de ensino médio, né? Eu falei, vou para Tocantins novo, fazer meu pé de meia lá, coisa e tal. Mas aí saiu para Mato Grosso do Sul. Eu fui procurar Mato Grosso do Sul também novo, apesar de um pouco mais velho, né? Quase 10 anos mais velho. E aí, nesse tempo, ainda se você se inscrevia por cidade. Então, saiu uma vaga para Campo Grande e para Corumbá. E eu sempre gostei muito da vida do interior. Falei, pô, eu não vou sair de uma capital para outra. E apesar de hoje, foi uma ignorante de minha parte, porque assim, uma coisa é Salvador, outra coisa é Campo Grande. Eu falei, vou botar Corumbá. Extremo oeste do país, da divisa com Bolívia, e assim foi. Interessante. Aí passei em segundo lugar, a Alessandra, né, que foi nossa colega lá em Corumbá, passou em primeiro. Ela foi chamada uns 3 meses antes, e aí eu fui chamado no final de janeiro. Que legal. E essa sua entrada aí numa escola federal, estava começando, né, um estudo recente, assim, né? Como que foi essa experiência com os alunos? Ali por ter um exame de seleção já dá uma diferenciada no público, uma diferença, né? no público, né? Porque tem que ter estudado para entrar ali. Não, né? E é bom também porque tem uma... quis estar ali, né? Exatamente. Essa questão da vontade de estar ali, apesar de ter muito também pai que matricula o filho. Ele vai, na marra, né? Mas ele fez a prova, ele se acostumou com a ideia, isso faz um diferencial enorme, assim. Eu já cheguei aqui no Mato Grosso do Sul para ser professor do Instituto com 10 anos de experiência. Eu começo... Minha primeira experiência em sala de aula foi em 2003, mas como professor mesmo, uma coisa mais longa e mais burocrática, foi em 2004. Então já cheguei com 11 anos de experiência. Mas não tinha experiência, já tinha sido professor de várias universidades, né, faculdades, mas não tinha experiência ainda como pesquisador. Então isso para mim foi muito bacana, né? De uma coisa que eu sempre quis, ser orientador, você ter ali um projeto de pesquisa para chamar de seu, ter se orientando, dar bolsa, conseguir bolsa para aquele estudante, conseguir recursos para aquele projeto. Então isso para mim foi muito bom. Cheguei em Corumbá muito bem recepcionado pelos colegas, o professor Sonivaldo estava na época. O Sonivaldo também Sonivaldo e Mauro foram fundamentais, assim, porque você chega meio querendo ir embora. É verdade. Você diz, pô, é isso mesmo? Será, meu Deus? Eu acho que eu vou embora. Vou pedir minhas contas aqui. E aí, no primeiro dia, não no primeiro dia que eu cheguei, mas nos primeiros dias no Instituto como professor, ainda com aquelas reuniões, né? E o calor de Corumbá ali muito intenso. Moço do céu. Eu me lembro que eu cheguei, eu saí pra dar uma andada ali, comer alguma coisa. Eu cheguei, fiquei pro hotel, dormi um pouco. Quando eu saí,
Eram 9 horas da noite e parecia que era meio-dia. Tava aqui. Jesus, mano. E aí fui muito bem recepcionado. Isso me favoreceu eu permanecer na cidade. Os alunos também eram muito bons. E aí tô até hoje, né? 10 anos já. 10 anos de Instituto Federal. Depois você pediu transferência para Dourados. Saiu a remoção. Saiu a remoção para Dourados. Aquele concurso, aquele processo de remoção, edital de remoção. E aí veio para Dourados. Dourados é uma cidade maior. Minha esposa já estava comigo aqui no Mato Grosso do Sul. Então as oportunidades seriam melhores aqui. Sim. Dourados ainda começando a vir, né? Já tinham 2 anos. Mas ainda muito incipiente, principalmente se a gente for comparar com hoje. Durante esse período, em Corumbá e Dourados, você assumiu a coordenação de pesquisa. De pesquisa, né? Cupei. Como é que é essa parte de ser professor e ser coordenador no Instituto? É legal essa? Então, os institutos e universidades assim são ambientes muito privilegiados, assim, né? Porque se você não fica, não tem uma carga horária tão grande, principalmente naquele tempo que ainda as coisas estavam começando. Hoje já está pior. Hoje, por exemplo, vou pegar 18 horas de sala de aula que, para você que faz pesquisa, que está envolvido com outros projetos, é mais complicado. Mas naquele tempo, não. Tinha uma vontade muito grande também, como eu lhe falei, apesar dessa experiência de uma década como professor, como pesquisador, tinha experiência como estudante, né, mas não como orientador, né, como você chefiando um projeto de pesquisa. Então, coordenar fica melhor ainda. Então, eu tinha várias ideias, achava que por minha experiência como estudante, eu já tinha visto o lado de lá, né? Sim. E agora, como coordenador, podia fazer diferente, podia ter... Assim, eu acredito muito nessa questão do entusiasmo. Você entusiasmar a sua vizinhança, o seu colega, o seu estudante. E isso, como coordenador, permitia, né? Como estudante fica uma coisa mais intrometida. Então eu me segurava mais assim. Como coordenador, não. Então você é um agente ali de promoção daquela política, né? Você pode formular políticas também, apesar de menores, você não tem recurso, mas você tem essa questão do entusiasmo. Os projetos de pesquisa, a quantidade era muito pequena ainda. Por campus. Muitos colegas não faziam. E às vezes não faziam porque não sabiam direito. Não tinham conseguido inverter essa chave. De você, o Instituto, a maioria dos professores, dos servidores são muito novos. Não tinha acabado de sair da universidade, ou como mestre, ou como especialista, ou até como graduado, e não se via ainda como orientador. E eu acreditava, e fui bem sucedido nisso, que o entusiasmo vindo do aluno, isso poderia melhorar. Quer dizer, não era o estudante, o professor querendo conquistar aquele estudante, mas era o estudante mostrando interesse para o professor. Entendi. Poxa, que interessante esse trabalho, né, Danilo? Por isso é importante, eu acho interessante a rotação de servidores, às vezes nas funções, por essa razão que você falou de entusiasmo, né? Às vezes o servidor está aqui, mas está muito tempo ali, né? Às vezes acomoda, né? Aí você vai rotacionando, é interessante, que possibilita mais essa questão de... É o que o meu amigo Isidro gosta de falar, Isidro, diretor lá de Ponta Porã, que ele fala, vassoura nova, varre bem, né? Varre bem. As vassouras antigas, às vezes você vai, ainda deixa o resíduo ali. Eu acho que é bem isso, assim. Sim. Você ter essa longa temporada no poder, seja ele qual for, eu acho que é uma das derrocadas da América Latina, né? Então você tem essas figuras que se apegam muito ao poder. Muito, como presidente da República. Sim. Então a gente pode citar Bolívia, Cuba, né? E outros países, assim, e Venezuela. Claro, esse é o maior caso que a gente tem. E também nos micropoderes, né? Sim. Então essa rotação vai ser interessante porque, assim, ninguém é completo. Cada coordenador que passa vê muita coisa, modifica muita coisa, mas chega um momento. Ter essa rotatividade é bom. É interessante. E aí em 2020, ali um pouquinho antes da pandemia, você assume a pró-reitoria de pesquisa. Foi um privilégio, eu gostava de dizer, um privilégio e uma responsabilidade. E pós-graduação ali, eu acho que a hierarquia ali do Instituto Federal, dos institutos, tá ali no 2 ali, né, junto com o diretor de campo. É a chamada alta gestão, alta gestão do instituto. Então, assim, é um cargo extremamente... só tá abaixo da reitoria, vamos dizer assim, né? Então você é substituto ali direto do reitor, né? Então tem uma responsabilidade muito grande. Você está conversando ali com um corpo de pesquisadores
também muito qualificado, né? Então é um privilégio, mas é uma responsabilidade também muito grande, porque a gente ainda está no começo, então não está tão solidificado, não dá para você ir num piloto automático, como talvez uma universidade dê. Então você tem essa necessidade de promover políticas muito ativa, né? Sim, e a nível de 10 campi, no nosso caso aqui, né? E conversando, tendo interlocução com todos os outros institutos, né? E universidades, e centros de pesquisa, e sociedade civil, enfim. E aí depois você foi para a Pró-Reitoria de Relação e Relações Institucionais. Como foi esse período seu de 2020 a 2023, ali junto na reitoria? Qual foi o balanço que você faz ali? Eu chego, na verdade, em 2019. Ali você não dá aula, né? Não. Fica completamente afastado da sala de aula. Diretor-geral, reitor e pró-reitor, a gente tem o substituto, né? Por lei, a gente tem direito ao substituto. Então, isso já lhe dá um descanso, vamos dizer assim. Uma possibilidade de ter seus pensamentos e ações exclusivas para aquela função, né? Que demanda muito. Né? Então, você tem uma equipe ali de uma dezena de pessoas. Você tem interlocução com 10 campos, 600 professores, mais de 600 professores, mais de 600 técnicos, são 1.200 servidores, uma miríade de alunos. Você tem que ter ali uma concentração, né, para fazer aquilo. Foi um período muito bacana, muito rico. Eu olho para trás e eu tenho muito orgulho desse período que eu fiquei lá. Podia ter feito muito mais, mas o que eu fiz, eu acho que, pelo menos para mim, marquei diferença e vejo algumas coisas hoje e até hoje, né? Isso me dá muito orgulho. Eu tenho essa questão do servidor público, de exercer sua função como servidor público, eu levo isso muito a sério. Assim. De não prevaricar, né? De não deixar de fazer o que você, como servidor, você deveria fazer. Sim. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que servir a população. A gente, claro, se gostar é melhor ainda, né? Se a gente ter o prazer do trabalho ali, é mais gratificante. Mas o resultado a gente tem que entregar com qualidade e um bom atendimento para a população. Com certeza. É uma instituição que eu respeito muito, que é o serviço público. Sim. Porque eu acho que, assim, primeiro você fica muito tempo ali, abdica de certas coisas. Claro, você que quis estar ali, você que fez o concurso, mas você também abdica, né? Você pode ter outras possibilidades. Então, para o serviço público também é ruim essa rotatividade. A gente falou da função, beleza, coordenação, não precisa você ficar 10 anos. Não, é isso. Mas você, como servidor público, é interessante você ter um tempo ali, né? Da instituição crescer com você e você ajudando ali ser mais uma peça para a promoção, né? Daquela coisa. Então, acho que o que se fala do serviço público e do servidor público, eu acho que 99% das vezes é indevido. Ele, como ser humano, é claro que ele tem o dia que ele levanta com o pé esquerdo, com o virado, e aí não pode acontecer de ter que sair mais cedo, não atender o cidadão da melhor forma. Tem a questão também nós somos, como humanos, somos seres incompletos, né? Às vezes eu não tive uma experiência de vida que pôde me dar uma possibilidade de aprender como tratar outro ser. Né? Uma sensibilidade humana. Exatamente. De ter essa... se a gente olhar para trás, não precisa ir longe não, estou falando de 20 anos, 5 anos. Há 5 anos, do jeito que a gente, como sociedade, se importa. E hoje, a gente percebe várias coisas que você até se envergonha. Sim. Né? E eu acho que vem disso também. Ô Danilo, você foi, essa parte que eu tenho muita satisfação em falar, você foi orientador, você não está mais no programa do Prof.EPT, né? Então, assim, você participou ali desde o início, praticamente, do Prof.EPT? Foi. E ficou ali em 2019, uns 5 anos? Mais ou menos. Mais ou menos uns 5 anos. A gente começou final de 2017. 2017, né? Que aí a gente cuidando daquela parte burocrática, né? Para fazer a primeira turma aqui no Mato Grosso do Sul. E aí fico até 2000. Eu termino com você, né? Sim. Você formou quando mesmo? Foi em abril. Você defendeu em abril do ano passado? Abril 24, então 17, mais 7 anos, né? Sim, e ali dentro como professor e idealizador, ajudou a implantar também o programa de mestrado do Prof.EPT aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O que você aprendeu sobre o Instituto que você não sabia, que eu acho que isso é legal, né? Porque a gente compara muito
você teve a sua experiência lá como professor da escola estadual, lá na Bahia, e teve a experiência que agora está tendo a experiência como professor aqui no Instituto. O que é o IF, assim, dessa parte, assim, o que você consegue resumir pra gente? Assim, o que eu aprendi, eu acho que principalmente, assim, foi a questão do porquê o mestrado. E isso tem a ver muito com a questão do próprio Instituto, da própria rede federal, né? Então, o mestrado, ele vem para promover para o servidor um aprendizado no sentido de que o que seria um ensino integrado. Não era um ensino como se já existia muito concomitante. O ensino integrado não é uma coisa nova, mas do jeito que ele se propõe de ser uma coisa muito mais inclusiva do que excludente, aponta a necessidade desse mestrado. Como eu falei da escola técnica, os Cefetes, antigamente, tinham dois diferenciais do Instituto principais. Tem vários, né? Mas primeiro, essa questão da promoção, de você saber que ele existe. Então, eu, como estudante, não sabia da escola técnica. Fui saber já o professor. O Instituto, não. O Instituto, ele faz questão de se promover, né? De se interiorizar. E a questão também de você não ser excludente, porque eu me lembro que os estudantes, os professores, os próprios Centros Federais de Educação Tecnológica, né, a rede federal, antes da rede federal, consolidada como a gente conhece hoje, tinha muita questão de você se orgulhar de muita gente desistir. Meio aquela questão do filme Tropa de Elite, né? Então só ficam os melhores. Mas o que é esse melhor? Né? São as pessoas que já são preparadas, né? O Instituto, ele já tem outra vertente. A questão, quer dizer, qual é o nosso tripé básico? A gente fala muito do ensino, pesquisa e extensão, mas é o acesso, permanência e êxito. Então, o Instituto, a alma do Instituto é você melhorar o acesso, você ter um estudante no rincão do Brasil, tem a possibilidade de entrar, então, não à toa, com muita crítica, certa, né? legítima, mas você está inaugurando mais, está promovendo mais 100 campos para dar, porque pra gente já tem, você começa muito, né? Não, mas pra quê? Mais 100? Porque mas tem 100 cidades aí que estão fora disso. Né? A gente não acha o Instituto uma política extraordinária, a gente tem que dar promoção. São 100 institutos, se a gente pegar 100 vezes 10 mil alunos cada um, são 100 campos, mais ou menos 500 alunos cada um, isso dá um número fantástico de pessoas a mais. Então, esse acesso, permanência e êxito, ele é garantido a partir de uma formação que você não tinha do servidor. Desse servidor que está saindo da universidade, entra como estudante, né, como graduado, entra no Instituto, e eu acho que isso que é a grande razão do mestrado. Então, a principal coisa que eu aprendi foi dessa necessidade que existia, dessa demanda que você tinha, e que só uma formação exclusiva nossa poderia dar conta de formar aquele servidor da melhor maneira possível, aquele cidadão com vistas a uma formação unilateral, como a gente gosta muito de dizer. Outra coisa que eu aprendi, essa palavra unilateral, não conhecia, que dá uma noção, assim, porque se acredita como instituto, fantástica, né? Acho que sintetiza bem. O que a gente quer é uma formação unilateral, uma formação cidadã, uma cidadania plena, né? O cara, o que é um cidadão, né? Um sujeito ciente dos seus deveres e dos seus direitos, que saiba provocar esses direitos, saiba ir atrás desses direitos, e que tenha o impulso de fazer com seus deveres. E eu sou completamente um resumo disso que você falou, porque já servidor quase 8 anos, eu não tinha ainda a percepção do objetivo da nossa instituição. E eu só fui ter essa compreensão no mestrado. Depois que eu concluí o mestrado, que você foi meu orientador, com muito orgulho. Tive esse privilégio. A gente, depois que a gente fez o nosso trabalho ali, estudando as bases, como que o Instituto foi pensado poxa, mas o Instituto é para isso, então, poxa, que legal, que bacana. E eu não posso deixar aqui de registrar o meu agradecimento, eu coloquei na nossa dissertação, mas eu vou fazer questão de ler aqui, para deixar aí pro pessoal. Depois eu vou deixar o link da nossa dissertação aqui também. Vou ler aqui. Em primeiro lugar, expresso minha gratidão ao meu querido orientador, professor Danilo Ribeiro de Sateles, pela orientação, paciência e apoio durante
todo esse processo. Suas valiosas sugestões e ensinamentos foram essenciais para o desenvolvimento desse trabalho. Foi uma honra concluir essa etapa acadêmica ao seu lado. Abril de 2024. Obrigado, João. Eu quando li isso aí a primeira vez, que tá na sua dissertação, tá, né? Na minha dissertação. Eu fiquei muito emocionado, assim, porque a gente como professor, é claro que a gente não faz para receber elogio, mas que receber elogio é bom pra caramba, porque eu acho que fortalece ali, né? Chega um momento que você precisa de um retorno, né? De se olhar no espelho, de se ouvir, de ver o outro falando pô, o que você tá fazendo. São 20 anos. São 10 anos agora de instituto, 21 anos de sala de aula, né? Nesses 21 anos, vou ficar mais 20? Quer dizer, tem que ficar mais 20 no sentido de aposentadoria burocrática, né? Mas fico aqui, qual o recado que eu estou ouvindo aqui dos demais, né? E até uma dica para a relação com os orientadores, né? Orientando com o orientador ali, eu acho que o orientador ele tem muito mais a oferecer claro, ele escolheu você como orientando, né? Então, assim, ouça o orientador. Claro, o cara tá ali, tá perdendo um tempo dele ali, precioso dele, avaliando o seu trabalho. Então, ouça o cara, ouça a pessoa, ouça o professor. E às vezes, quando o orientador fala uma coisa, tipo, acontecia com a gente. Eu falo assim, putz, cara, mas... Naquela hora, na hora que você lê, você fala... Ah, bicho, não é assim não. Aí você para, respira, volta. Aí na hora que você reescreve, você lê o anterior e o posterior, você fala, agora ficou bom, quero ver agora. Então, assim, sempre nessas dicas, né, a gente tem que... Eu vejo muito aluno querendo brigar com o orientador, querendo discutir. Ah, não é por aqui. Sabe, querendo picuinhar, meu orientador é ruim. Ele não... Falou assim, cara, como que você está tratando o seu orientador? Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu queria agradecer você mais uma vez e deixar o espaço aberto para você falar o que você quiser falar sobre o Instituto Federal, sobre a nossa conversa, deixar alguma dica para algum estudante que está vendo do Instituto Federal, para alguém que quer seguir a carreira de física, ou não quer, enfim, fica à vontade para falar isso a parte final do nosso podcast. Assim, primeiro falar do privilégio que foi te orientar, assim, não porque você está aqui, mas no sentido assim, de ter uma troca muito bacana, né? Primeiro por você ter entendido que a questão da orientação não é o professor te carregar no colo, né? Te carregar nas costas e aí vai. Você tem que fortalecer a sua musculatura, né? É a analogia que a gente pode fazer como na academia. Academia é você que vai fazer o exercício. Sua postura está ruim, desse jeito não vai fortalecer tal músculo, você está pegando o outro. Ele entra para isso, mas o esforço é seu, né? O corpo é seu, é você que vai reclamar, não, essa posição está ruim, não, né? E eu acho que você entendeu muito bem isso, que permitiu a gente ter um trabalho muito bacana, né? O privilégio de você ser professor do mestrado é que você já pega um estudante ali, ele já vem com uma formação ali bem interessante, né? Ele já é um graduado. Muitos já fizeram pós-graduação, então já tem ali, sabe ler, sabe escrever, teve uma adesão voluntária ao curso, né? Não é mais uma coisa como na graduação que muitas vezes você termina e não sabe, nem chega no final, você fala, só vou terminar aqui porque já está, né? O mestrado já é diferente, né? Ele envolve também uma progressão, você sabe que vai ter uma progressão financeira, no caso dos servidores, isso dá um ânimo a mais, né? Mas o servidor que entra também naquele, o mestrado hoje tem vários. Se ele entra naquele ali, é porque ele tem um interesse ali de ficar, no seu caso, como servidor, de ser um servidor mais bem preparado, né? Então, queria também falar isso, né? Obrigado. De ter e acho que foi um privilégio porque você entendia muito bem isso. E era um aluno também bem bacana no sentido de ler seus apontamentos, de fazer seu dever de casa, né? Eu acho que eu termino falando dessa paixão que é o Instituto, a Rede Federal. São aí mais de 500 campi, Instituto pra caramba. A transformação que a gente está fazendo na vida das pessoas, né? Você ter um instituto que chega no interior do Brasil, pegando aquele estudante que muitas vezes não tinha nenhuma perspectiva, não sabia o que é que ia fazer. Você transforma a vida daquela pessoa. Tive o privilégio de trabalhar com a professora Elaine e ela entusiasmava muita gente nisso. Quer dizer, a gente
nós trabalhamos pelo aluno. E nossos alunos, 80%, ele está abaixo, ele vive em vulnerabilidade social. Sim. São pessoas que, muitos não têm as 3 refeições no dia. Os que têm, talvez não tenham a quantidade de proteínas, de carboidratos, sais minerais ali devida. Outros vai fazer só 1/3 das alimentações devidas. Então se mexe com a vida daquela pessoa. Ele entra de um jeito e sai totalmente de outro. Isso muda também com a cidade, com a perspectiva da cidade, né? Que antigamente você tinha, às vezes quando eu converso com alguns colegas meus, ele fala, para que instituto lá em minha cidade, por exemplo, né? Conversando com baianos. Para que em Ceabra, que é a minha cidade. Né? Porque ele tem a cabeça do Cefet, que eu estou formando para aquela indústria. Isso. Eu estou em Dourados, talvez formando aqui para Friboi, né? Para o JBS. E não é. Você tem uma formação, o nosso desejo principal é a formação cidadã. E eu acho que isso o Instituto faz, o Instituto de Mato Grosso do Sul faz muito bem, e é toda a rede federal, né? Isso a gente percebe quantitativamente nas centenas de estudantes que a gente forma e qualitativamente na qualidade desse estudante, né? Tanto no ensino médio, quanto na graduação, quanto na pós-graduação. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi uma honra. Valeu.